Seus pertences cabem perfeitamente em 3 malas. Malas de grife que eu lhe dei de presente no Natal passado. A ironia não passou despercebida enquanto observava David fazer as malas, dobrando metodicamente suas camisas caras com a precisão praticada de alguém que vinha planejando esse momento há meses. Acho que nós dois sabíamos que isso aconteceria, Elisa. Sua voz era calma, razoável, como se ele estivesse explicando uma simples transação comercial em vez de encerrar 8 anos de casamento. Queremos coisas diferentes. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está sintonizando e se esta história tocar você, certifique-se de estar inscrito, porque amanhã salvei algo muito especial para você. Sentei-me em silêncio na beira da nossa cama. Nosso rei da Califórnia com colchão de espuma viscoelástica que custou quase $5.000, outra despesa que assumi sem reclamar. Pela janela do quarto, folhas de outono desciam em espiral, do bordo em nosso quintal, a mesma árvore que plantamos juntos quando nos mudamos. 3 anos de crescimento, agora apenas parte da propriedade que ele estava deixando para trás. Coisas diferentes, repeti, mantendo a voz firme. Como o quê? Exatamente? David suspirou. Aquele som familiar de exasperação que se tornou sua resposta padrão para qualquer conversa significativa. Ele fez uma pausa na arrumação das malas e passou a mão pelo cabelo perfeitamente penteado, cuja manutenção mensal custava mais do que as contas de serviços públicos da maioria das pessoas. Aventura. Paixão. Uma chance de realmente viver. Ele gesticulou vagamente ao redor do nosso quarto, para a decoração de bom gosto que eu selecionei para criar a vitrine perfeita que ele queria. Não apenas isso, esse. Nossa vida juntos. A estabilidade que construí para nós. A dívida que paguei para ele. A base que criei enquanto ele perseguia uma oportunidade empreendedora, após a outra. Eu quase ri. 6 semanas atrás, exatamente 42 dias, para ser mais preciso, eu fiz o pagamento final de sua dívida de empréstimo estudantil de $103.457,83. Os empréstimos que financiaram seu MBA da Wharton, o diploma de prestígio que lhe abriu portas e, ao mesmo tempo, o prendeu a pagamentos mensais esmagadores. Pagamentos que assumi quando sua terceira startup falhou. Mas David não sabia que eu os havia pago. Ele acreditava que ainda estávamos fazendo os pagamentos mínimos, orçamentando cuidadosamente cada mês para acomodar os $1.200 que desapareciam de nossa conta como um relógio. Ele nunca verificava os extratos dos empréstimos. Os detalhes financeiros o entediavam, a menos que envolvessem ganhos potenciais inesperados ou números impressionantes que ele pudesse revelar em jantares. Preparar e narrar essa história nos levou muito tempo, então se você está gostando, inscreva-se em nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, de volta à história. Entendo, eu disse, observando-o fechar a primeira mala com um movimento decisivo. E Megan? Ela faz parte desta aventura? Suas mãos pararam momentaneamente. A única confirmação que eu precisava. Megan Winters, diretora de marketing de sua nova empresa. 15 anos mais novo que seus 38. Eu tinha visto as mensagens. Há 2 meses, assisti o relacionamento deles se desenvolver em tempo real por meio de migalhas digitais e nenhum deles se preocupou em esconder muito bem. Isto não é sobre Megan. Ele mentiu suavemente, retomando suas malas. Isso é sobre minha necessidade de crescer. Nos tornamos pessoas diferentes, Elisa. Você é tão prática, tão focada em segurança. A ironia de sua declaração me atingiu como um golpe físico. Segurança. Exatamente aquilo de que ele precisava desesperadamente quando sua pontuação de crédito caiu para 520. Quando as agências de cobrança ligavam para nossa casa a qualquer. Ora, quando ele se sentou à minha frente na mesa da cozinha, a peça de madeira recuperada que eu mesmo havia reformado, e pediu minha ajuda. Preciso dessa chance, Elisa. A Evotec vai ser enorme. Os investidores já estão fazendo fila. Sua voz assumiu o tom evangélico familiar que ele usava ao apresentar uma nova ideia de negócio.
Esta pode ser minha grande chance. Balancei a cabeça, não confiando em mim mesmo para falar. Evotech. Seu mais recente empreendimento, um aplicativo de fitness supostamente revolucionário que iria perturbar toda a indústria da saúde. Assim como seu serviço de entrega de refeições, iria transformar a forma como a América come, antes de entrar em colapso devido à má gestão. Assim como sua agência boutique de recrutamento iria revolucionar a economia gig, antes de sofrer uma hemorragia de caixa por 14 meses consecutivos. A diferença é que, desta vez, David convenceu os investidores reais a apoiá-lo. Desta vez, ele tinha um escritório de verdade em vez do nosso quarto de hóspedes. Desta vez, ele tinha Megan. Espero que dê certo para você. Eu disse finalmente, observando enquanto ele enchia sua segunda mala com os sapatos de grife que eu o surpreendi depois de seu último aniversário. Os mocassins de couro de 890 reais ainda tinham o recibo dentro. Da caixa, eu planejava devolvê-los se não coubessem perfeitamente. Outra consideração financeira com a qual David nunca se preocupou. Você vai ficar bem, disse ele, e detectei o primeiro indício de culpa em sua voz. Você sempre foi bom com dinheiro. Prático. Ele disse a palavra como se fosse algum tipo de falha de caráter, como se minha capacidade de adiar a gratificação fosse um defeito de personalidade, e não a característica que nos salvou da ruína financeira várias vezes. Fiquei quieto, observando-o arrumar a terceira mala com sua coleção de relógios, incluindo o Omega Vintage que eu procurei, porque combinava com um que seu pai possuía. Os acessórios que o ajudaram a parecer um empresário de sucesso enquanto eu lidava com a realidade mundana de manter nossa casa solvente. Podemos conversar sobre a casa mais tarde, continuou ele, olhando ao redor do nosso quarto. Eu sei que você adora isso aqui, mas vender pode ser melhor. Divida o patrimônio e faça um rompimento limpo. Contive uma risada amarga. A casa estava exclusivamente em meu nome. Outra decisão financeira que tomei quando o crédito dele era muito baixo para se qualificar para nossa hipoteca. O patrimônio era somente meu, embora eu nunca tivesse corrigido sua suposição de que éramos coproprietários. Assim como eu nunca corrigi sua suposição de que nossa carteira de investimentos era mantida em conjunto. Assim como eu nunca expliquei que seu carro de luxo foi alugado através da minha LLC pessoal e não financiado em nosso nome, como ele acreditava. Podemos discutir tudo isso mais tarde, concordei, mantendo minha voz neutra. Você deveria se concentrar em seu novo começo. David me lançou um sorriso de alívio. Aquele sorriso carismático, com dentes perfeitos, que chamou minha atenção pela primeira vez em um evento de networking lotado, 9 anos atrás. Naquela época, eu era analista financeiro júnior na Meridian Capital, construindo cuidadosamente minha reputação e minha conta poupança. Ele havia se formado recentemente em um MBA, com grandes sonhos, dívidas de empréstimos estudantis e um entusiasmo contagiante pelo futuro. Você sempre foi tão compreensivo, disse ele, fechando o zíper da última mala. Isso é o que sempre admirei em você. Entendimento. A palavra queimou em meu peito. A compreensão foi o que me levou a consolidar seus empréstimos dispersos e com juros altos. A compreensão foi o que me motivou a desviar secretamente meus bônus de fim de ano para pagar o principal dele. A compreensão foi a razão pela qual continuei apoiando seus caprichos empreendedores enquanto construía silenciosamente minha própria rede de segurança. David consultou o relógio, o Omega, e pegou o telefone. O Uber estará aqui em 5 minutos. Claro, ele nem levaria seu BMW alugado. Outra ponta solta para eu resolver. Onde você vai ficar? Perguntei, embora já soubesse. Megan tinha um apartamento de luxo no badalado Harbor District, pago pelo acordo de divórcio de um executivo de tecnologia com 3 vezes a sua idade. Tenho um lugar reservado, disse ele vagamente. Vou mandar uma mensagem com o endereço, para qualquer coisa importante que precise ser encaminhada.
Assenti, levantando-me da cama enquanto ele recolhia sua bagagem. 3 malas contendo 8 anos de casamento. 8 anos durante os quais passei de analista júnior a gerente sênior de portfólio na Meridian. 8 anos durante os quais fundei, secretamente, a Artemis Financial Consulting, minha empresa boutique especializada em gestão de dívidas, para pessoas físicas de alto patrimônio. 8 anos durante os quais acumulei uma lista de clientes que incluía 3 CEOs da Fortune 500 e um punhado de atletas profissionais. 8 anos durante os quais David permaneceu felizmente inconsciente de que sua esposa, de mentalidade prática, havia construído um negócio de 7 dígitos bem debaixo de seu nariz. Ele nunca perguntou sobre as noites no escritório. Nunca questionei as ligações de negócios que atendia em outra sala. Nunca me perguntei sobre o software financeiro especializado em meu laptop pessoal. Seus próprios problemas financeiros consumiram tanto de sua atenção que ele nunca notou meu sucesso, um ponto cego conveniente que me serviu bem enquanto eu construía minha empresa. David empurrou as malas até a porta e depois se virou para mim com uma hesitação estranha. Transfirei minha parte das despesas deste mês para a conta conjunta, para a hipoteca e outras coisas. Sua porção era uma quantia simbólica, que não cobriria nem mesmo os impostos sobre a propriedade. Eu simplesmente balancei a cabeça novamente, seguindo-o escada abaixo até nosso hall de entrada de 2 andares, com seu piso de madeira brilhante e lustre elegante. Isso é melhor. No longo prazo, disse ele parando na porta da frente. Você merece alguém que queira o mesmo tipo de vida que você. Espero que você encontre o que procura, David. Respondi, apesar de tudo. Não havia ódio em mim, apenas uma avaliação fria e clara da situação. Na verdade, a sua saída simplificou consideravelmente as coisas. Seu telefone vibrou com a notificação do Uber. Com um último sorriso incerto, ele se foi, arrastando as malas pelo caminho de tijolos até o carro que o esperava. Observei da porta enquanto ele carregava sua bagagem, enquanto subia no banco de trás sem olhar para trás, enquanto o carro desaparecia na esquina de nosso bairro tranquilo e sofisticado. Fechei a porta e me encostei nela, finalmente sozinha, com o silêncio da minha casa. Só então me permiti um sorriso pequeno e tenso. A saída de David foi mal cronometrada, pelo menos do seu ponto de vista. Em exatamente 2 semanas, a Artemis Financial seria apresentada na Forbes como uma das empresas financeiras boutique de crescimento mais rápido no país. O jornalista já havia me entrevistado, já havia me fotografado em meu elegante escritório no centro da cidade, com vista panorâmica do horizonte da cidade. O anúncio da nossa expansão para 3 grandes cidades já estava agendado para divulgação à imprensa. Meu telefone tocou no meu bolso. Uma mensagem de Caroline, minha assistente executiva. Os contratos acabaram de chegar de Westlake. Eles vieram com o pacote completo, compromisso de 3 anos. Mais um grande cliente, garantido. A 3ª este mês. Mudei-me para meu escritório em casa. O modesto cômodo nos fundos da casa que David sempre considerava o pequeno espaço de trabalho de Elisa. Desbloqueando meu computador, abri meu e-mail seguro e comecei a escrever. Uma mensagem para meu advogado, descrevendo as etapas necessárias agora que David havia partido. Haveria papéis de divórcio para preparar, contas para separar, bens para documentar, e uma conta de empréstimo estudantil para transferir de volta para o nome dele. A doce satisfação desse pensamento quase me fez rir alto. Durante 42 dias, o sistema de pagamento automatizado transferiu os 1.200 mensais de nossa conta conjunta para minhas economias pessoais. Dinheiro que David achava que ainda estava indo para seus empréstimos. Ele não tinha notado, assim como não notara tantas coisas ao longo dos anos. Quando ele descobrisse que seus empréstimos foram pagos integralmente, naturalmente presumiria que eu o fizera como um último ato de generosidade. Ele nunca suspeitaria que eu vinha acelerando os pagamentos durante anos, eliminando estrategicamente a sua dívida e mantendo ao mesmo tempo a ilusão de uma restrição financeira contínua.
Ele nunca saberia que sua isenção de dívidas de empréstimos estudantis, exatamente o que poderia realmente permitir que seu mais recente empreendimento fosse bem-sucedido sem a pressão de obrigações financeiras pessoais, era meu presente de despedida. Um presente que ele só descobriria depois de ir embora. Abri a última gaveta da minha mesa e tirei uma garrafa de Macallan 25. Uma reserva especial que eu estava guardando para uma ocasião importante. Isso certamente qualificado. Colocando 2 dedos em um copo de cristal, girei o líquido âmbar, admirando sua rica cor à luz da tarde que se filtrava pelas janelas do meu escritório. Meu telefone tocou novamente. Desta vez foi Marcus, meu sócio na Artemis. Westlake assinou. Além disso, aquele gestor de fundos de hedge de Chicago ligou novamente. Quer se encontrar na próxima semana. Isso está ficando grande, Elisa. Sorri, digitando uma resposta rápida antes de deixar meu telefone de lado. Marcus estava comigo desde o início, uma das poucas pessoas que conhecia toda a extensão do meu sucesso profissional e da minha situação conjugal. Ele questionou minha decisão de manter Artemis em segredo de David, mas respeitou minha escolha. Seu marido não sabe com que pessoa poderosa ele é casado, Marcus comentou uma vez, depois de conseguirmos nosso primeiro cliente de 7 dígitos. Ele estava certo, é claro. David nunca se preocupou em descobrir quem eu realmente era, além da esposa solidária que administrava nossas finanças e tolerava seus fracassos. Ele estava muito absorto em sua própria narrativa de eventual sucesso para perceber a minha se desenrolando em tempo real. A ironia não passou despercebida enquanto bebia meu uísque e olhava pela janela para o quintal bem cuidado que David também havia deixado para trás. Enquanto ele perseguia sua grande chance, eu construí silenciosamente algo substancial. Enquanto ele acumulava dívidas, eu acumulava ativos. Embora ele precisasse de resgate financeiro, eu era salva-vidas, e bote salva-vidas para outras pessoas através de Artemis. Abri meu laptop e abri o calendário do próximo mês. Foi repleto de reuniões com clientes, sessões de planejamento, estratégico para a expansão e os preparativos finais para o artigo da Forbes. As próximas semanas seriam ocupadas, produtivamente e lucrativamente ocupadas. Depois de 8 anos compartimentando minha vida, mantendo a ficção de ser apenas a esposa prática de David, pude finalmente consolidar minha identidade. Elisa Chen, salvadora financeira privada da elite endividada. Elisa Chen, fundadora e CEO da Artemis Financial Consulting. Elisa Chen, mulher prestes a se divorciar, cujo marido não tinha ideia do que havia abandonado. Ergui meu copo num brinde, silencioso à casa vazia. Para novos começos, murmurei, assim que meu telefone se acendeu com uma chamada recebida. Era Jason Hargrove, meu advogado. Eu ouvi a notícia, disse ele quando respondi. David finalmente fez sua jogada? Acabei de sair, confirmei tomando outro gole de Macallan. 3 malas e um Uber esperando. Saída muito dramática. E o momento? Perfeito, respondi. O artigo da Forbes será publicado em 2 semanas. O anúncio da expansão de Chicago na semana seguinte. Ele não poderia ter planejado melhor se tivéssemos coordenado os calendários. A risada baixa de Jason veio através da linha. Ele já descobriu sobre os empréstimos? Não. E ele não o fará até que a primeira notificação de pagamento perdido chegue. Girei meu uísque, observando-o refletir a luz. Provavelmente mais 2 semanas, mais ou menos. E a casa? O carro? Ele acha que somos coproprietários de ambos. Vou deixá-lo manter essa ilusão até que os papéis do divórcio sejam redigidos. Mais vantagem para nós. Brilhante como sempre, Elisa. A admiração de Jason era evidente. Terei a papelada preliminar pronta até sexta-feira. Mais alguma coisa que devemos resolver imediatamente? Pensei por um momento, considerando a conta conjunta com seu saldo modesto, a carteira de investimentos, que David acreditava que dividíamos, os cartões de crédito aos quais ele ainda tinha acesso. Congelar os cartões de crédito conjuntos. Decidi. Mas deixe a conta corrente ativa por enquanto.
Vamos ver o que ele faz com ela. Considere isso feito. E Elisa? A voz de Jason suavizou-se ligeiramente. Se vale de alguma coisa, sinto muito pelo casamento. Mesmo que isso funcione melhor para você profissionalmente. Apreciei o sentimento de Jason. Mas a verdade era mais complicada do que a simples tristeza. Houve decepção, certamente. Decepção porque o homem que eu escolhi se revelou tão fundamentalmente egocêntrico. Houve um certo arrependimento pelos anos investidos. Mas dominar essas emoções foi uma sensação de libertação, de barreiras, caindo. Obrigado, Jason, eu disse. Mas acho que nós dois sabemos que esse final era inevitável. David precisava de alguém que o adorasse incondicionalmente, que acreditasse em sua grandeza sem provas. Esse nunca seria eu. Depois de encerrar a ligação, percorri a casa com meu uísque, fazendo um inventário do que restava e do que havia mudado com a partida de David. Sua ausência já era palpável. Faltava no balcão do banheiro principal sua coleção de produtos, de higiene, o armário meio vazio, o aroma sutil de sua colônia desaparecendo do ar. Na cozinha, abri a geladeira e examinei seu conteúdo. Os alimentos especiais que David preferia ocupavam espaço privilegiado nas prateleiras. Shakes de proteína orgânica, queijos importados, sucos prensados a frio. Fechei a porta, fazendo uma anotação mental para doar o que não usaria. Meu telefone tocou com uma notificação de calendário. Amanhã de manhã. Café da manhã com Vanessa Torres. Cliente em potencial. Herdeira da indústria de tecnologia com complicados problemas patrimoniais e de dívidas. O tipo de cliente que exige muita manutenção e alta recompensa em que Artemis se especializou. O tipo de reunião da qual eu não precisaria mais inventar desculpas para comparecer. Fui para a sala e me acomodei no sofá de couro italiano. Outra compra cara que financiei enquanto David selecionava o design. Através das grandes janelas, da frente, pude ver a vizinhança anoitecendo. Luzes acesas nas casas vizinhas. Pessoas que voltam do trabalho para suas famílias. Pela primeira vez em anos, minha vida dupla estava desmoronando em uma realidade única. O alívio foi palpável. Meu telefone tocou novamente. Marcos dessa vez. Acabei de receber notícias de Caroline, disse ele sem preâmbulos. É verdade? David realmente foi embora? 3 malas e as roupas do corpo, confirmei, esticando, as pernas no sofá e me acomodando. Atualmente a caminho do apartamento de Megan, presumo. Jesus! Marcos soltou um assobio baixo. Pouco antes do artigo da Forbes, pouco antes de Chicago, o homem tem um timing espetacular. Ele não é justo? Concordei, incapaz de esconder a diversão irônica da minha voz. Quer companhia? Eu poderia trazer comida daquele lugar tailandês que você gosta. Poderíamos traçar estratégias sobre o anúncio enquanto afogamos suas mágoas. Eu considerei sua oferta. Marcos era meu amigo mais próximo e também meu parceiro de negócios. Ele sabia de tudo. As dificuldades com a dívida de David, a gestão financeira cuidadosa, a decisão estratégica de manter Artemis separada do meu casamento. Hoje não. Eu decidi. Esta noite preciso resolver isso, fazer alguns planos. Mas, amanhã, depois da reunião com Torres? Com certeza. Você entendeu. E Elisa? A voz de Marcos estava calorosa e preocupada. Se vale de alguma coisa, David é um idiota. Não apenas por ir embora, mas por nunca ter visto com quem ele era realmente. Casado. Depois que desligamos, terminei meu uísque e subi para o quarto principal. A arrumação apressada de David deixara marcas sutis. Uma abotoadura esquecida na cômoda, um cabide vazio e torto no armário, a vaga impressão de sua bagagem no carpete. Coloquei roupas confortáveis e fui até o closet, deixando de lado meu traje de trabalho diário para revelar a coleção de peças de grife que reservei para reuniões importantes com clientes e eventos do setor. Roupas que nunca usei em casa, nunca desfilei para David. Nunca incorporei a minha identidade doméstica. Passando os dedos pelos tecidos luxuosos,
os blazers Armani, os vestidos Chanel, os saltos Louboutin. Pensei qual roupa seria mais apropriada para o encontro de amanhã com Vanessa Torres. A jovem herdeira responderia bem a alguém que projetasse sucesso e compreensão. Alguém que pudesse navegar em seu mundo de privilégios e, ao mesmo tempo, oferecer orientação financeira, prática. Meu telefone tocou com uma mensagem de texto. Davi. Cheguei à minha nova casa. Vou providenciar a retirada do BMW neste fim de semana, se isso funcionar para você. Olhei para a mensagem, contemplando minha resposta. O BMW que ele acreditava ter sido alugado em conjunto. O carro que estava realmente registrado na minha LLC. Sem pressa. Eu digitei de volta. Está pago até o final do mês. Outro pequeno engano num casamento baseado em verdades compartimentadas. Voltando ao quarto, peguei a foto emoldurada na minha mesa de cabeceira. David e eu em nossa lua de mel em Bali, ambos rindo enquanto posávamos na praia. Ele parecia despreocupado, carismático, cheio de promessas. Eu parecia cautelosamente otimista, já começando a reconhecer os padrões que definiriam o nosso casamento. Coloquei a foto voltada para baixo na gaveta e fechei-a com firmeza. Amanhã marcaria o primeiro dia da minha vida consolidada. O primeiro dia em que Elisa Chen, consultora financeira e discreta história de sucesso, não precisaria mais se encolher para acomodar o ego de David. O primeiro dia em que minhas conquistas não precisariam ser escondidas para preservar a harmonia doméstica. Meu telefone tocou com outra notificação. Um e-mail do jornalista da Forbes solicitando uma citação final para o artigo principal. Voltei para meu escritório para elaborar uma resposta cuidadosa. Algo que capturasse a essência de Artemis, sem revelar muito sobre minha jornada pessoal. Enquanto digitava, olhei para o relógio digital em minha mesa. 19h42. Quase exatamente 3 horas desde que David tirou suas 3 malas porta afora. 3 horas em minha nova vida. 3 horas de liberdade de fingimento. E em 2 semanas, quando o artigo da Forbes chegasse e David descobrisse que seus empréstimos estudantis haviam desaparecido misteriosamente, as verdadeiras implicações de sua decisão de sair começariam a surgir. O homem que considerasse sua esposa meramente prática descobriria o quão estratégica ela realmente tinha sido. Concluí o e-mail para a Forbes. Cliquei em enviar e fechei meu laptop com um clique de satisfação. A primeira fase foi concluída. A saída de David, exatamente como eu havia previsto quando notei as primeiras mensagens de texto de Meghan, 2 meses atrás. A segunda fase começaria amanhã. O desemaranhamento cuidadoso das nossas ligações financeiras, o posicionamento estratégico dos ativos, a preparação para as revelações que viriam. E quando David finalmente percebeu do que havia se afastado? Bem, isso seria o início da fase 3. Sorri com o pensamento, já antecipando o telefonema que inevitavelmente viria assim que o artigo da Forbes fosse publicado. Já ensaiando minha resposta quando ele finalmente entendeu a magnitude do seu erro de cálculo. Seria a vitória mais doce de todas. O sucesso serviu frio ao homem que nunca se preocupou em vê-lo fervendo diante de seus olhos. A reunião de Torres ocorreu exatamente como planejado. Vanessa, herdeira da tecnologia, membro relutante do conselho da empresa de seu falecido pai e possuidora de um julgamento de investimento espetacularmente pobre, sentou-se à minha frente na sala de conferências, de Artemis no centro da cidade. Janelas do chão ao teto exibiam o horizonte da cidade, deliberadamente posicionadas para impressionar os clientes tanto com a vista quanto com nossos imóveis de primeira linha. Meu consultor financeiro diz que eu deveria diversificar, explicou Vanessa, mexendo seu café com leite intocado. Ela usava jeans de grife e um suéter de cachemira que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Mas honestamente, eu nem entendo o que possuo atualmente. Marcos chamou minha atenção do outro lado da mesa. Sua expressão cuidadosamente neutra. Já vimos este cenário inúmeras vezes.
clientes ricos que herdaram dinheiro sem herdarem a literacia financeira. É por isso que começamos com uma auditoria completa. Expliquei, deslizando um portfólio, de couro pela mesa de conferência polida. Antes de fazer recomendações, precisamos entender sua situação atual. Ativos, passivos, padrões de fluxo de caixa. Vanessa se animou, aliviada por alguém assumir a responsabilidade. Isso parece perfeito. O patrimônio do meu pai é complicado. Complicado é a nossa especialidade, Marcos acrescentou suavemente. Meu telefone tocou discretamente no bolso do blazer. Uma mensagem de Caroline. David ligou para o escritório procurando por você. Não sabia o que dizer sobre a disponibilidade da Sra. Chen. Paralisou ele. Uma pequena onda perturbou minha calma profissional. David ligando para meu escritório? Ele nunca demonstrou interesse no meu trabalho na Meridian Capital, a empresa de investimentos onde ele acreditava que eu ainda trabalhava como gestor sênior de portfólio. Ele certamente nunca me ligou para lá. Vamos designar um analista financeiro dedicado para o seu caso. Continuei, focando em Vanessa enquanto digitava uma resposta rápida para Caroline. Perfeito. Se ele ligar novamente, você é meu assistente no Meridian. Transfira para o correio de voz. A reunião foi concluída com Vanessa assinando nosso contrato de serviço. Um contrato anual de 6 dígitos com bônus de desempenho. Enquanto Marcos a acompanhava para fora, verifiquei meu telefone pessoal. 3 chamadas perdidas do David. Nenhuma mensagem. Outro grande cliente garantido, anunciou Marcos, voltando para a sala de conferências. E ela já nos indicou 2 amigos. As conexões com torres serão valiosas para a expansão de Chicago. Concordei. Minha mente ainda parcialmente ocupada pelas ligações inesperadas de David. Marcos inclinou a cabeça, me estudando. Você parece distraído. David já está com problemas? Ele ligou para o escritório. Eu fiz uma careta navegando pelo meu telefone. 3 tentativas, sem correio de voz. Momento interessante. Dúvidas sobre ir embora, talvez? Marcos sugeriu, reunindo seus materiais na mesa. O mais provável é que sejam preocupações práticas. A BMW, talvez, ou questões sobre a conta conjunta. Eu descartei o desconforto momentâneo. Nada urgente. Mudamos para meu escritório particular, uma suíte de canto projetada para projetar um poder sutil. Ao contrário da estética chamativa, de vidro e cromo preferida por muitas empresas financeiras, Artemis abraçou o luxo discreto. Painéis de nogueira, arte com qualidade de museu e móveis que priorizavam o conforto ao lado do estilo. O design refletia a filosofia da nossa marca. Riqueza gerida com bom gosto e discrição? O fotógrafo da Forbes quer uma sessão final antes da publicação, disse Marcos, consultando seu tablet enquanto se acomodava em uma das cadeiras de couro em frente à minha mesa. Eles estão sugerindo a orla marítima para algumas fotos externas. Balancei a cabeça, revisando mentalmente minha agenda. Quinta-feira de manhã funciona. Isso nos dá tempo antes da viagem para Chicago. Tem certeza de que deseja tornar público agora? Marcos perguntou, expressando a questão que ele levantou várias vezes desde que surgiu a oportunidade da Forbes. Com David acabando de sair, o momento é complicado. O momento é perfeito, eu o corrigi, recostando-me na cadeira. Artemis operou nas sombras por tempo suficiente. O artigo da Forbes coincide exatamente com nossos planos de expansão. A saída de David simplesmente elimina a complicação final. Meu telefone tocou novamente. Outra mensagem de Caroline. Ele está aqui, na recepção, pedindo para ver você. Meu batimento cardíaco acelerou ligeiramente, uma traição fisiológica à minha compostura externa. Davi. Aqui. Na elegante e moderna área de recepção da Artemis Financial Consulting, a empresa, que ele nem sabia que existia. Problema? Marcos perguntou, notando minha expressão. David está lá embaixo. Fiquei de pé, alisando minha saia. Um hábito quando se prepara para um confronto.
Aparentemente, ele mal podia esperar por uma ligação de retorno. Marcos ergueu as sobrancelhas. Quer que eu cuide disso? Mande-o embora? Considerei a oferta por um momento e depois balancei a cabeça. Não. Isso era inevitável. Melhor agora, nos meus termos, do que mais tarde. Digitei uma resposta para Caroline. Mande-o subir em 5 minutos. Protocolo de cliente padrão. Marcos entendeu imediatamente o que isso significava. O crachá formal de visitante, a escolta até o andar executivo, a cortesia profissional estendida a clientes valiosos. David seria tratado como qualquer outro visitante importante, não como o marido do CEO. Quer que eu fique? Marcos ofereceu, já sabendo minha resposta. Não há necessidade. Mas talvez ficar perto da mesa de Caroline? Apenas no caso de isso se tornar pouco profissional. Depois que Marcos saiu, parei um momento para me concentrar, olhando para a cidade abaixo. Então fiz um ajuste estratégico em meu escritório, abrindo o aparador para revelar a configuração do bar, removendo a garrafa de Macallan 25 e colocando-a em destaque no canto da minha mesa com 2 copos de cristal. O mesmo uísque que tomei sozinho na noite anterior, após a partida de Dave. Um pequeno toque, mas que ele notaria. Um que conectasse este escritório desconhecido à nossa história, compartilhada. A voz de Caroline veio pelo interfone. Senhora Chen, sua visita chegou. Mande-o entrar, respondi, permanecendo sentado atrás da minha mesa. A porta se abriu e David entrou em meu escritório. Seu passo confiante vacilando ligeiramente enquanto ele observava os arredores. Ele usava um de seus ternos de grife, Brunello Cucinelli, comprado em tempos de melhores finanças, e carregava a bolsa carteiro que eu lhe dei quando a Evotec garantiu sua primeira rodada de financiamento. Seus olhos passaram das vistas panorâmicas para os móveis caros, finalmente parando em mim. Ou melhor, na versão de mim que ele nunca tinha visto antes. A Elisa que usava terno Armani sob medida e salto Louboutin para trabalhar. A Elisa, cujo cargo proclamava sucesso e autoridade. Elisa? Sua voz continha confusão genuína. Que lugar é esse? Apontei para a cadeira em frente à minha mesa. Por favor, sente-se. Ele permaneceu de pé, lançando outro olhar perplexo ao redor. Caroline lá embaixo disse que aqui é Artemis Financial. Ela chamou você de Sra. Chen, como se você fosse dona do lugar. Sua risada era incerta. O que está acontecendo? Pensei. Que você trabalhasse na Meridian. Eu fiz, até 3 anos atrás. Cruzei as mãos sobre a mesa. A Artemis é minha empresa, David. Eu a fundei há 5 anos, enquanto ainda estava na Meridian, e depois passei a administrá-la em tempo integral. A informação o surpreendeu visivelmente. Ele afundou na cadeira de visitantes, sua expressão alternando entre confusão, descrença e a compreensão de que estava diante de um desconhecido significativo. Sua empresa? Ele repetiu. Mas, como? Quando? Você nunca disse nada. Você nunca perguntou. A verdade simples pairava entre nós. Em 8 anos de casamento, David nunca demonstrou interesse suficiente pela minha vida profissional para descobrir que eu havia fundado e construído uma próspera consultoria financeira. Nunca questionei a explicação conveniente de que minhas madrugadas se deviam ao trabalho de cliente na Meridian. Nunca tinha pensado nas conferências e viagens de negócios que estabeleceram a reputação de Artemis nos círculos financeiros. Então, todo esse tempo, ele começou, apontando vagamente para o escritório. Todo esse tempo, confirmei. Estive construindo algo enquanto você prosseguia com seus vários empreendimentos. Seus olhos pousaram no Macallan 25, o reconhecimento brilhando em seu rosto. Esse é o mesmo uísque do nosso bar em casa. Sim, peguei a garrafa. Você gostaria de um pouco? Ele assentiu, ainda processando. Coloquei 2 dedos em cada copo, deslizando um para ele. Ele pegou e imediatamente bebeu metade, provavelmente precisando da coragem líquida. Por que manter isso em segredo?
Ele finalmente perguntou. Por que não me conta? Era a pergunta óbvia, mas a resposta era complicada. Associada à sutil dinâmica de poder do nosso casamento, as minhas observações sobre como David respondia ao sucesso dos outros, a minha avaliação estratégica do que nosso relacionamento poderia ou não suportar. No início, era apenas um projeto paralelo. Algo que eu estava construindo silenciosamente enquanto mantinha minha posição na Meridian. Tomei um pequeno gole de uísque. Então, à medida que crescia, reconheci que nosso relacionamento tinha um certo equilíbrio. Um equilíbrio que poderia ser interrompido se as circunstâncias mudassem. O que isso quer dizer? Um tom defensivo entrou em sua voz. Isso significa que você se sentiu confortável sendo casado com Elisa, a gerente financeira, solidária, a esposa prática que cuidou do orçamento e nos manteve solventes durante suas startups e contratempos. Encontrei seu olhar diretamente. Você poderia ter se sentido menos confortável com Elisa, a CEO. Ele se encolheu um pouco, mas não negou. Então você só... O quê? Levou uma vida dupla? Fingiu ser outra pessoa em nosso casamento? Eu compartimentalizei. Corrigi. E eu observei. Toda vez que tentei oferecer conselhos de negócios com base na minha experiência, você os rejeitou. Lembra-se da sugestão do relato de Thompson da qual você riu com seus amigos? Seu rosto ficou vermelho. Ele se lembrou. Aquela estratégia, que você atribuiu zombeteiramente à sua esposa financeiramente prudente, foi a mesma abordagem que rendeu a Artemis 3 clientes importantes. Fiz um gesto ao redor do escritório. Esta empresa foi construída com base na experiência que você sempre subvalorizou. David bebeu todo o uísque e sua expressão endureceu. Então é isso? Algum tipo de pegadinha? Você esperou até eu sair para revelar seu sucesso secreto? Não, David. O momento é simplesmente uma coincidência. Eu mantive meu nível de voz. O artigo da Forbes sobre Artemis sai na próxima semana. Eu teria tido essa conversa com você então, independentemente da sua decisão de sair. Forbes. Suas sobrancelhas se ergueram. Você está na Forbes? Artemis é. Consultoria financeira boutique de crescimento mais rápido. A peça destaca nossa expansão em Chicago, Boston e Los Angeles. Eu me permiti um pequeno sorriso. Seu momento de terminar nosso casamento foi impecável, embora não intencional. Ele se levantou abruptamente, andando até a janela. Isso é inacreditável. Todos esses anos você esteve... O quê? Me julgando? Me observando lutar enquanto você secretamente construía tudo isso? Não. Permaneci sentado, mantendo a posição de poder atrás da minha mesa. Tenho apoiado você, financeiramente ou de outra forma, ao mesmo tempo em que busco meus próprios objetivos. Objetivos nos quais você não demonstrou interesse. Ele se virou para mim, sua expressão mudando quando um novo pensamento lhe ocorreu. Os empréstimos estudantis, minha dívida com a Wharton. Foi por isso que você veio ao meu escritório? Para me contar sobre isso? Não, respondi. Presumi que você ainda não tivesse verificado os extratos do empréstimo. Verifiquei o... Ele parou, arregalando os olhos. O que você está dizendo? Seus empréstimos estudantis foram pagos, David. O pagamento final foi feito há 43 dias. Ele olhou para mim, processando essa nova informação. Mas ainda fazemos os pagamentos mensais. Vejo as transferências da nossa conta. Essas transferências agora vão para uma conta poupança separada, expliquei. Acelerei os pagamentos do empréstimo nos últimos 3 anos, direcionando fundos adicionais de minhas contas pessoais para eliminar o principal. David apoiou-se no parapeito da janela, visivelmente desestabilizado por essas revelações. Os 103 mil Harrys. Acabaram? Você pagou sem me avisar? Sim. Por quê? Sua voz falhou ligeiramente. Por que fazer isso se você sabia que eu estava... Ele não conseguia terminar a frase. Não conseguia reconhecer explicitamente seu caso com Meghan ou seus planos de ir embora.
Porque foi a decisão financeira certa, respondi simplesmente. Os juros foram substanciais. A eliminação da dívida melhorou a nossa situação financeira global, independentemente do nosso estado civil. David voltou para a mesa, pegou o Macallan e serviu-se de outra dose generosa sem pedir. Suas mãos tremiam ligeiramente. Então, você está me dizendo que enquanto eu me matava tentando tornar a Evotec um sucesso, tentando finalmente construir algo substancial, você estava administrando isso? Ele gesticulou pelo escritório. E você pagou meus empréstimos? Simples assim? O sucesso assume diferentes formas, David. Mantive meu tom neutro. Você perseguiu o seu. Eu persegui o meu. A diferença é que apoiei ambos. Ele bebeu seu segundo uísque, sua mente visivelmente acelerada. Quase pude ver os cálculos por trás de seus olhos, reavaliando nossos anos juntos, reconsiderando suas suposições, talvez até reavaliando sua decisão de partir. Qual é o sucesso exato de Artemis? Ele finalmente perguntou. Considerei o quanto revelar, e então decidi que a transparência total servia melhor aos meus propósitos. Administramos mais de 500 milhões em ativos. Nossa lista de clientes inclui 3 CEOs da Fortune 500, vários atletas profissionais e vários indivíduos de alto patrimônio líquido com situações financeiras complexas. David exalou lentamente, a magnitude sendo absorvida. Jesus, Elisa, isso é incrível. Obrigado. Aceitei o elogio com um pequeno aceno de cabeça. Tem sido desafiador, mas gratificante. Um pesado silêncio caiu entre nós. Através das paredes de vidro do meu escritório, pude ver Marcos pairando perto da mesa de Caroline, fingindo revisar documentos enquanto mantinha um olhar atento em nossa interação. Por que você veio aqui hoje, David? Eu perguntei finalmente. Ele ergueu os olhos do copo vazio, momentaneamente confuso com a pergunta. Oh, eu precisava discutir o carro, o BMW. Percebi que ele está alugado até março próximo e comigo vou embora. O BMW está registrado em minha LLC, informei-o. Você pode continuar usando-o até encontrar um substituto adequado, mas ele continua sendo meu patrimônio. Outro golpe caiu. Outra suposição corrigida. Sua LLC, ele repetiu. Claro. Ele pousou o copo com cuidado deliberado. O que mais eu não sei, Elisa? Que outras surpresas estão esperando? A casa está exclusivamente em meu nome, eu disse, decidindo esclarecer tudo de uma vez. A carteira de investimentos que você acredita que compartilhamos é minha conta pessoal. Os cartões de crédito que você usa estão vinculados ao meu negócio. David parecia atordoado. Você está dizendo que não tenho nada? Você tem Evotec, eu o lembrei. Seu novo empreendimento com interesse promissor de investidores. E agora você não tem nenhuma dívida de empréstimo estudantil, o que melhora significativamente sua posição financeira. Ele se levantou novamente, seus movimentos menos firmes depois de 2 uísques rápidos. Eu preciso processar isso. Claro. Permaneci sentado, mantendo a compostura. Jason Hargrove, meu advogado, entrará em contato com você sobre o processo de divórcio. Dados esses esclarecimentos sobre nossos bens, espero que as coisas possam ser resolvidas de forma relativamente tranquila. Jason Hargrove? David franziu a testa. O Jason Hargrove? De Hargrove? Mitchell and Ellis? Eu balancei a cabeça. O prestigiado escritório de advocacia era bem conhecido nos círculos empresariais. Ele é meu advogado há 4 anos. David. Passou a mão pelo cabelo. Um gesto de frustração que reconheci em inúmeras discussões sobre seus contratempos nos negócios. Você está vivendo uma vida completamente diferente daquela que eu pensava que partilhávamos. Não, eu o corrigi. Tenho vivido a mesma vida, mas você só viu as partes que envolviam você diretamente. Ele se encolheu com a verdade em minhas palavras. Eu deveria ir. Ele reuniu sua bolsa carteiro, seus movimentos mecânicos. Megan está me esperando para jantar.
Observei como ele não tentava mais esconder seu relacionamento com o diretor de marketing, agora que as pretensões haviam desaparecido. Antes de você ir, eu disse, abrindo a gaveta da minha mesa e retirando um envelope pardo. Você deveria ficar com isto. Ele aceitou com cautela. O que é? Documentação do pagamento do seu empréstimo. Você precisará dela para seus registros. Ele olhou para o envelope e depois para mim. Você realmente conseguiu. Você realmente pagou meus empréstimos da Wharton. Sim. Por quê? Ele perguntou novamente, sua voz mais suave agora. Por que fazer isso por alguém que você sabia que estava indo embora? Considerei minha resposta cuidadosamente, querendo precisão em vez de emoção. Assumi um compromisso financeiro quando nos casamos. Sua dívida afetou nossa posição geral. Eliminá-la foi uma decisão acertada, independentemente de nossas circunstâncias pessoais. Fiz uma pausa e acrescentei. Além disso, eu acreditei no seu potencial, David. Ainda acredito. A Evotech pode ter sucesso onde seus empreendimentos anteriores não tiveram. Sem pagamentos de empréstimos pairando sobre você, você tem mais chances de construir algo sustentável. Ele balançou a cabeça lentamente, uma risada amarga escapando. Você ainda está sendo prático, mesmo agora. É quem eu sou, respondi simplesmente. É quem eu sempre fui. David foi em direção à porta com o envelope na mão. Ele fez uma pausa com os dedos na maçaneta, olhando para mim. Pelo que vale a pena, sinto muito. Não por ir embora. Nós. Dois sabemos que nosso casamento acabou muito antes de eu fazer as malas. Mas por não ver você. Não ver realmente o que você estava construindo ou quem estava se tornando. O pedido de desculpas foi inesperado e, estranhamente, percebi que apreciava sua sinceridade. Obrigado, eu disse. Boa sorte com a Evotech. Estou falando sério. Ele acenou com a cabeça uma vez, depois abriu a porta e saiu. Através das paredes de vidro, observei Caroline acompanhá-lo profissionalmente até o elevador, mantendo a ficção de que ele era simplesmente mais um cliente valioso concluindo uma reunião. Marcos entrou um momento depois, fechando a porta. Atrás de si. Bem? Ele perguntou, olhando para os 2 copos de uísque vazios. Bem, repeti. Essa é uma conversa que não precisarei ter depois que o artigo da Forbes for publicado. Como ele reagiu? Mais ou menos como esperado. Choque, seguido de recálculo, seguido pelo reconhecimento de que ele me subestimou severamente. Eu sorri levemente. Na verdade, foi bastante civilizado. Marcos sentou-se na cadeira que David havia desocupado. E os empréstimos? Você contou a ele? Sim. Ele ficou apropriadamente atordoado. Você acha que ele se arrepende de ter ido embora agora? Considerei a questão, lembrando-me das emoções complexas que cruzaram o rosto de David durante toda a nossa conversa. Acho que ele se arrepende de não saber com quem era casado, respondi com sinceridade. Se isso se traduz em arrependimento por ter partido, isso ainda está para ser visto. Marcos consultou o relógio. Teremos a ligação do investidor em 30 minutos. Devemos reagendar? Absolutamente não. Endireitei os papéis na minha mesa, voltando mentalmente ao modo comercial. Este assunto pessoal está resolvido. Artemis tem prioridade agora. Enquanto Marcos saía para se preparar para a ligação, me permitiu um momento de reflexão. O confronto com David foi mais tranquilo do que o previsto. A revelação de Artemis, o esclarecimento sobre nossos bens, a revelação sobre seus empréstimos, tudo foi recebido com surpreendente compostura, dadas as circunstâncias. Talvez ele estivesse realmente pronto para seguir em frente com Meghan, independentemente dessas novas revelações. Talvez ele estivesse simplesmente em choque, e o impacto total ainda não foi registrado. De qualquer forma, o fardo do sigilo foi eliminado, permitindo-me consolidar totalmente a minha identidade pessoal e profissional. Meu telefone tocou com uma mensagem de Jason. Documentos do divórcio prontos para revisão. Disponível para reunião amanhã?
Respondi afirmativamente e depois me virei para a janela, observando o sol da tarde brilhar nos arranha-céus vizinhos. A fase 2 estava concluída. David sabia sobre Artemis, sabia sobre sua dívida liquidada, sabia a verdadeira distribuição de nossos bens conjugais. A cuidadosa compartimentalização que mantive durante anos desmoronou em uma realidade única e coerente. A terceira fase começaria agora. A aparição pública de Artemis através do artigo da Forbes, a formalização do nosso divórcio e a expansão dos negócios que eu vinha planejando há meses. Quanto a David, sua reação depois que o choque inicial passasse seria reveladora. Ele tentaria alavancar sua posição como meu futuro ex-marido quando o artigo da Forbes fosse publicado? Ele tentaria negociar um acordo de divórcio mais favorável com base no sucesso da minha empresa? Ou aceitaria o seu erro de cálculo com dignidade e concentrar-se-ia na construção da Evotech, com a sua vantagem de estar livre de dívidas? Só o tempo diria. Mas uma coisa era certa. Eu não era mais a esposa prática de David. Eu era Eliza Chen, CEO da Artemis Financial, arquiteta do meu próprio sucesso e, pela primeira vez em nosso relacionamento de 8 anos, totalmente visível para o homem que nunca tinha me visto de verdade. Meu interfone tocou. A voz de Caroline soou. Os investidores estão prontos para sua ligação, Sra. Chen. Obrigado, Caroline. Já vou com eles. Reuni meus materiais para a ligação, deixando os assuntos pessoais para trás. O futuro. Meu futuro. O futuro de Artemis. Aguardado, não obscurecido pelas sombras que cultivei deliberadamente durante meu casamento. Era hora de entrar totalmente na luz. Na manhã em que o artigo da Forbes foi publicado, eu já estava no escritório de Chicago, supervisionando os preparativos finais para nossa inauguração formal. O espaço elegante ocupava o 38º andar de um arranha-céu no centro da cidade, oferecendo vistas do Lago Michigan e do horizonte urbano. Janelas do chão ao teto inundavam a área de recepção com luz natural, iluminando a elegância discreta que eu insistia em todos os locais da Artemis. Meu telefone começou a vibrar incessantemente às 6h42, exatamente o horário em que a versão digital do artigo foi ao ar. Silenciei-o temporariamente, preferindo ver a peça no meu laptop com a mente clara e uma xícara de café forte. O artigo era tudo o que esperávamos. A manchete. O sussurro financeiro secreto. Como Eliza Chen construiu um império de Outsiders, 500 milhões, resolvendo os problemas financeiros dos ricos. Era acompanhada por um retrato profissional meu diante do horizonte de Chicago, braços cruzados, expressão confiante, mas acessível. A fotografia capturou exatamente a imagem que eu queria que Artemis projetasse. Sofisticada, confiável, discreta. O texto foi igualmente satisfatório, detalhando a ascensão da Artemis de consultoria boutique à potência do setor, destacando nossa abordagem especializada para clientes de alto patrimônio com complicações financeiras complexas. O jornalista me retratou como um estrategista financeiro com uma habilidade incrível para navegar em situações monetárias complicadas, o equivalente financeiro de um grande mestre de xadrez, pensando 5 lances à frente. Meu parágrafo favorito chegou perto do fim. A abordagem de Chen difere dramaticamente dos consultores financeiros tradicionais. Eu não administro apenas ativos, explica ela. Eu resolvo problemas que parecem intransponíveis para meus clientes. Seja o esmagamento de dívidas apesar de receitas significativas, estruturas de herança complicadas ou desvendando anos de decisões financeiras erradas, criamos estratégias personalizadas que realmente funcionam. Essa filosofia de solução de problemas atraiu uma lista de clientes que inclui executivos da Fortune 500, atletas profissionais e elites da indústria do entretenimento, todos dispostos a pagar taxas premium pela experiência especializada de Chen. Nenhuma menção a David, é claro.
Tive o cuidado de manter minha vida pessoal separada de minhas realizações profissionais durante minhas entrevistas. O jornalista respeitou esses limites, concentrando-se exclusivamente no modelo de negócios e nos planos de expansão da Artemis. Satisfeito com o artigo, ativei o som do meu telefone e observei a chegada de notificações. Mensagens de felicitações de colegas, perguntas de clientes em potencial, solicitações de entrevista de outras publicações de negócios. A resposta foi imediata e avassaladora, exatamente como Marcos havia previsto. Percorri as mensagens, notando com especial interesse que 3 delas eram de David. Acabei de ver o artigo da Forbes. Parabéns. Impressionante. Devíamos conversar. Coisas que ficaram sem solução desde ontem. Ligue-me quando tiver um momento. Suas mensagens foram surpreendentemente comedidas, sem a corrente emocional que eu esperava. Talvez o nosso confronto cara a cara no meu escritório tenha proporcionado um encerramento suficiente. Ou talvez, mais provavelmente, ele ainda estivesse processando a magnitude do seu erro de cálculo. Deixei meu telefone de lado sem responder. As preocupações de David, quaisquer que fossem, não eram mais minha prioridade. A inauguração do escritório em Chicago exigiu toda a minha atenção. Um evento cuidadosamente orquestrado, destinado a anunciar a expansão da Artemis para clientes atuais e potenciais no mercado do Centro-Oeste. Marcos se juntou a mim 1 hora depois, com o tablet na mão, como sempre. O artigo da Forbes é um sucesso. O tráfego do site já aumentou 317%. As ligações de Caroline não param. Consultas de novos clientes? 23 até agora, incluindo um CEO do Vale do Silício e 2 atletas profissionais. Ele sorriu. Exatamente o grupo demográfico que almejamos. Assenti, satisfeito, mas sem surpresa. O momento da expansão não poderia ser melhor. Encaminhe as perspectivas mais promissoras de Chicago para Nathan para consultas preliminares. Nathan Foster, nosso novo diretor regional do Centro-Oeste, foi cuidadosamente selecionado por sua combinação de experiência financeira e conexões estabelecidas com toda a elite empresarial de Chicago. Ele havia deixado um cargo de prestígio na Goldman Sachs para se juntar à Artemis, um golpe de recrutamento que Marcos arquitetara com precisão metódica. David está ligando para o escritório, Marcos mencionou casualmente. 3 tentativas na última hora. Eu vi as mensagens dele. Continuei revisando a programação do evento para a recepção de abertura da noite. Ele pode esperar. Marcos ergueu uma sobrancelha, mas não fez mais comentários. O dia transcorreu conforme o planejado. Reuniões com jornalistas financeiros locais, um almoço de trabalho com Nathan e sua equipe recém-formada, visitas finais ao espaço do escritório, para garantir que tudo atendia aos padrões da Artemis. Cada hora trazia novas respostas ao artigo da Forbes, cada validação da estratégia que venho elaborando há anos. Às 16h30, retirei-me para o escritório temporário que Nathan havia arranjado para meu uso, com a intenção de me preparar para o evento daquela noite. Caroline coordenou a entrega do meu guarda-roupa, incluindo o vestido esmeralda Armani e os Louboutin, que selecionei especificamente para a recepção. À medida que mudei, finalmente decidi abordar as mensagens, cada vez mais persistentes de David. Digitei uma breve resposta. Em Chicago há negócios. Muito ocupado com a abertura do escritório. Ligarei quando o tempo permitir. Sua resposta veio quase imediatamente. Precisamos conversar sobre a casa. E sobre a Evotech. Franzi a testa ligeiramente com a menção de sua startup. Durante o nosso confronto no meu escritório, fui claro sobre a separação dos nossos bens. A casa era minha. Seu empreendimento comercial era dele. Não deveria haver nada para discutir. Meu advogado tem todas as informações relevantes. Eu respondi. Por favor, direcione as perguntas para Jason. Coloquei meu telefone no modo não perturbe e voltei minha atenção para a noite que tinha pela frente. A recepção em Chicago receberia 70 convidados cuidadosamente selecionados. Clientes existentes com conexões no meio oeste, clientes
potenciais identificados pela equipe de Nathan e parceiros comerciais estratégicos essenciais para a expansão regional. O evento foi planejado com a mesma atenção aos detalhes que apliquei em estratégias financeiras complexas. Às 18h15, cheguei ao escritório recém-concluído. A transformação dos preparativos finais da manhã foi impressionante. A iluminação, sutil, destacou os elementos arquitetônicos. A equipe de catering se movia com eficiência pelo espaço. E o sistema de som personalizado tocava música ambiente no volume perfeito para conversas em rede. Nathan me encontrou perto da entrada, sua expressão transmitindo excitação e energia nervosa. Os primeiros convidados chegam em 15 minutos. Todos estão em posição. Balancei a cabeça em aprovação. O espaço parece perfeito. Você fez um excelente trabalho, Nathan. Sua postura relaxou ligeiramente com o elogio. Obrigado pela oportunidade, Elisa. Deixar o Goldman não foi fácil, mas isso... Ele gesticulou pelo escritório. Isso vale a pena. Às 19h, a recepção estava a todo vapor. Movimentei-me pelo espaço com facilidade, engajando-me no equilíbrio. Preciso entre conversa profissional e conexão pessoal que os clientes de alto patrimônio esperavam. Nathan reuniu uma lista impressionante de convidados. A elite financeira de Chicago misturada com clientes em potencial, cada interação cuidadosamente planejada para posicionar Artemis como a solução para problemas que eles talvez não percebessem, que precisavam ser resolvidos. Marcos apareceu ao meu lado durante uma pausa momentânea entre as conversas. Já garantimos 3 reuniões de acompanhamento somente neste evento. Nathan foi a escolha perfeita para Chicago. Acordado. Aceitei uma taça de champanhe de um garçom que passava. As seleções dos diretores de Boston e LA estão ocorrendo. Conforme planejado? Entrevistas finais na próxima semana. Teremos recomendações para sua aprovação até sexta-feira. Eu estava prestes a responder quando minha atenção foi atraída por uma agitação perto da recepção. A voz da assistente administrativa elevou-se ligeiramente acima da conversa ambiente, carregando uma nota de preocupação. Senhor, infelizmente, este é um evento privado. Se você não tiver um convite, não precisei ver o visitante para saber quem era. Apenas uma pessoa seria presunçosa o suficiente para tentar entrar em um evento exclusivo da Artemis sem convite. Davi? Marcos seguiu. Meu olhar, sua expressão escurecendo. Quer que eu cuide disso? Não. Entreguei-lhe minha taça de champanhe. Eu cuidarei disso. Continue com o grupo Stevens. Eles ainda estão hesitantes sobre o pacote de serviço completo. Fui em direção à área de recepção, mantendo uma aparência calma apesar da irritação latente por baixo. David estava na mesa, tentando passar com charme pela assistente cada vez mais nervosa. Ele estava bem vestido, com o que parecia ser um terno novo. Tom Ford, se não me engano. Uma escolha cara para alguém cujas circunstâncias financeiras eu conhecia intimamente. Está tudo bem, Melanie. Eu disse enquanto me aproximava. Vou falar com o Sr. Morrison. O alívio da assistente foi palpável quando ela voltou às suas funções. David virou-se para mim e fiquei impressionado com a natureza calculada de sua aparência. O terno, o corte de cabelo, a postura confiante. Ele havia se vestido para esse confronto com precisão deliberada. O que você está fazendo? Aqui, David. Mantive minha voz baixa, atento aos convidados próximos. Precisamos conversar. Ele olhou ao redor do espaço impressionante. Eu tentei ligar, enviar mensagens de texto. Este não é o momento ou lugar apropriado. Mantive a compostura profissional, embora internamente estivesse me recalibrando, avaliando sua motivação para essa aparição dramática. Estou no meio de um evento de negócios. Eu posso ver isso. Seu tom era cortante. Uma grande expansão. Chicago hoje, Boston e Los Angeles na próxima semana, de acordo com a Forbes. Eu o guiei até um canto tranquilo perto do guarda-roupas, longe da recepção principal. Como você sabia que eu estava aqui? O artigo mencionava a inauguração, em Chicago. Caroline confirmou quando liguei para o escritório. Ele sorriu levemente.
Ela é leal, mas não é particularmente hábil em enganar. Nota mental. Treinamento adicional para Caroline sobre como lidar com dúvidas pessoais. O que é tão urgente que não poderia esperar até meu retorno a Nova York? Eu perguntei, cruzando os braços. A expressão de David mudou, tornando-se mais séria. Tenho conversado com investidores da Evotech. Grandes oportunidades de financiamento. Mas há uma complicação. Sua startup não é mais minha preocupação, lembrei a ele. Quaisquer que sejam as complicações que você esteja enfrentando, a complicação é você, ele interrompeu. Ou melhor, seu repentino perfil público. Levantei uma sobrancelha, esperando por mais detalhes. Meus investidores viram o artigo da Forbes. Sua voz carregava uma sugestão de acusação. De repente, eles estão muito interessados no fato de que minha esposa... Em breve, ex-esposa, corrigi. É o prodígio financeiro que ajuda clientes ricos a resolver problemas financeiros complexos. Ele baixou ainda mais a voz. Isso levanta questões sobre por que eu abandonaria um casamento com alguém tão obviamente bem-sucedido. Perguntas. Sobre meu julgamento. Ah, então foi isso. Seu precioso financiamento inicial foi ameaçado pela revelação do meu sucesso. Sua narrativa cuidadosamente construída, qualquer que fosse a história que ele contou a Meghan e a seus investidores sobre nosso casamento e separação, estava agora comprometida pela aparição pública de Artemis e meu perfil na Forbes. Isso soa como um problema de marca pessoal, David. Não é um problema legal e certamente não é problema meu. Verifiquei meu relógio intencionalmente. Agora, se você me dá licença, tenho convidados para atender. Ele pegou meu braço quando eu me virei para sair, parando pouco antes de fazer contato. Tem mais. A casa. Fiz uma pausa genuinamente intrigado. E quanto a isso? Como expliquei ontem, a casa está exclusivamente em meu nome. Contribuí para a hipoteca durante 8 anos, rebateu ele. Fiz melhorias. Paguei impostos sobre a propriedade. Falei com um advogado que acredita que tenho forte direito à divisão equitativa, independentemente do nome que esteja na escritura. A estratégia estava ficando clara. David estava tentando aproveitar a exposição pública de Artemis e meu sucesso para garantir um acordo de divórcio mais favorável. Um movimento previsível, mas para o qual eu havia previsto e me preparado. Suas contribuições foram mínimas em comparação com os custos reais, afirmei friamente. A maioria das melhorias eram mudanças cosméticas que você queria, não renovações para a construção de patrimônio. E quanto aos impostos sobre a propriedade, eu sorri levemente. Esses pagamentos vieram de nossa conta conjunta que eu financiei predominantemente. A expressão de David endureceu. Meu advogado discorda. Estamos preparados para complicar isso, Elisa. Muito público, muito confuso. A ameaça implícita pairava entre nós. David sabia que o modelo de negócios de Artemis dependia muito da discrição, da minha reputação cuidadosamente cultivada de resolver problemas de maneira silenciosa e eficaz. Uma batalha pública e contenciosa pelo divórcio poderia prejudicar essa imagem. Estudei-o por um momento, reconhecendo o desespero por trás de sua fachada confiante. O novo processo, a aparição surpresa em Chicago, as ameaças vagas, estas foram as ações de alguém que buscava alavancagem, e não de alguém que negociava a partir de uma posição de força. David, eu disse, minha voz suavizando um pouco. Pense com muito cuidado sobre o caminho que você está considerando. Você não tem nenhum direito legal sobre Artemis. Suas contribuições para a casa foram mínimas e bem documentadas. E quanto a tornar as coisas públicas, eu olhei diretamente para ele. Considere quem tem mais a perder em termos de reputação. Ele piscou, confusão cruzando suas feições. O artigo da Forbes me retrata como um estrategista financeiro, que ajuda os clientes a resolver situações monetárias complexas, continuei. Como você acha que o público perceberia um homem que trocou sua esposa bem-sucedida por uma funcionária mais jovem
imediatamente depois que ela pagou sua dívida de empréstimo estudantil de 6 dígitos. A cor sumiu de seu rosto quando a implicação foi registrada. Em qualquer narrativa pública do nosso divórcio, ele seria inevitavelmente apresentado como o vilão. O marido ingrato que abandonou a sua esposa solidária no preciso momento em que ela o libertou de uma dívida esmagadora. Isso não é... Você não pode... Ele gaguejou. Não tenho intenção de tornar públicos os nossos assuntos pessoais, assegurei-lhe. Mas se você forçar isso aos holofotes legais, entenda que a história resultante não será lisonjeira para você, para a Evotech ou para seu relacionamento com Meghan. David pareceu desanimar fisicamente, sua bravata cuidadosamente construída desmoronando sob o peso dessa verdade simples. O que você quer? Ele perguntou finalmente. Exatamente o que já descrevi. Um divórcio limpo e tranquilo. Você fica com a Evotech e seus bens pessoais. Eu fico com a casa, a carteira de investimentos e todos os ativos da Artemis. Endireitei meu vestido esmeralda, me preparando para retornar aos meus convidados. O status de isenção de dívidas de que você desfruta agora deveria ser uma compensação mais que suficiente. Ele passou a mão pelos cabelos, o gesto familiar de frustração que observei inúmeras vezes durante nosso casamento. E se eu concordar? Que história contamos às pessoas? Meus investidores já estão fazendo perguntas. Diga a eles o que quer que sirva aos seus propósitos, David. Que nos distanciamos, que nossas vidas profissionais nos levaram em direções diferentes, que a separação foi mútua e amigável. Dei de ombros ligeiramente. A verdade, ou alguma versão dela, é sempre mais sustentável do que enganos elaborados. A ironia desta afirmação, dados os meus anos de compartimentação, não passou despercebida a nenhum de nós. Tudo bem, ele admitiu. Falarei com meu advogado amanhã. Cancele a reclamação da casa. Balancei a cabeça, aceitando sua rendição sem celebração nem condenação. Uma decisão sábia. Agora, eu realmente devo voltar para meus convidados. David olhou para a recepção, onde a elite financeira de Chicago continuava seu networking, alheia ao nosso confronto silencioso. Você construiu algo impressionante, Elisa. Eu deveria ter visto antes. A admissão trazia uma pitada de arrependimento. Genuíno, mas chegou tarde demais para ter importância. Sim, concordei simplesmente. Você deveria ter feito isso. Virei-me, sinalizando a conclusão da nossa conversa, mas parei nas palavras seguintes. Se vale de alguma informação, ele disse calmamente. Meghan foi embora, ontem à noite, depois de ver o artigo da Forbes. Olhei para ele, momentaneamente surpreso com essa revelação. Lamento ouvir isso, e estranhamente, eu quis dizer isso. Não porque eu abrigasse qualquer esperança de reconciliação, aquela porta estava firmemente fechada, mas porque reconhecia a dolorosa recalibração que David estava experimentando. Sua narrativa cuidadosamente construída estava desmoronando por todos os lados. Sim, bem. Ele tentou encolher os ombros casualmente, mas não conseguiu mascarar sua amargura. Acontece que ela estava mais interessada no empreendedor em dificuldades e com potencial do que no cara que abandonou sua esposa bem-sucedida. Disse que isso mudou toda a dinâmica entre nós. Eu poderia ter apontado a ironia, que David me deixou em parte por causa da minha praticidade, apenas para ser deixado quando toda a extensão dessa praticidade fosse revelada. Eu poderia ter notado como a saída de Meghan comprovou meu ponto anterior sobre como os outros veriam suas decisões. Mas tais observações teriam sido desnecessariamente cruéis. Você deveria ir, David, eu disse em vez disso. Considere nossos assuntos pessoais resolvidos, enquanto se aguarda a dissolução formal de nosso casamento. Ele assentiu uma vez, virando-se em direção à saída. A queda dos seus ombros dizia muito sobre o seu estado diminuído.
Não apenas a perda da sua influência no nosso divórcio, mas o colapso da sua relação com Meghan, as potenciais complicações com os seus investidores, o reconhecimento das oportunidades perdidas e dos erros de julgamento cometidos. Enquanto ele se afastava, Marcos apareceu ao meu lado. Tudo bem? Perfeito, assegurei a ele, minha compostura totalmente restaurada. Só amarrando pontas soltas. Ele parecia perturbado. Observou Marcos, observando a figura de David em retirada. Os ajustes à realidade geralmente são. Alisei meu vestido e voltei a me concentrar na recepção. Agora, você mencionou que o grupo Stevens estava hesitando? O resto da noite transcorreu perfeitamente. Ao final da recepção, Nathan havia conseguido 7 consultas de acompanhamento com clientes de alto potencial. 3 clientes existentes aumentaram seus pacotes de serviços. E a mídia financeira local solicitou entrevistas exclusivas sobre a expansão da Artemis no Centro-Oeste. Mais tarde, na minha suíte de hotel com vista para o horizonte de Chicago, me permiti um momento de reflexão. O dia trouxe triunfo profissional e resolução pessoal. O artigo da Forbes posicionou Artemis exatamente como pretendido. O lançamento do escritório em Chicago superou as expectativas. E o aparecimento de David, embora inesperado, acelerou a resolução do nosso divórcio, removendo o último obstáculo à minha vida totalmente consolidada. Meu telefone tocou com uma mensagem de Jason Hargrove. O advogado de David ligou. Todas as reivindicações de casa foram retiradas, prosseguindo com o divórcio incontestado conforme planejado. Parabéns pela Forbes, feito de maneira brilhante. Sorri levemente com a validação. A terceira fase estava ocorrendo exatamente de acordo com o planejado. Artemis revelada ao público. Processo de divórcio simplificado, estratégia de expansão em ação. A fase final. Viver a minha verdade sem compartimentação ou restrição, agora é aguardada. Pela primeira vez em 8 anos, todos os aspectos da minha vida se alinharam num todo coerente. Chega de sucessos ocultos, chega de omissões estratégicas, chega de apoiar alguém que não conseguia reconhecer meu valor. Servi uma taça de champanhe da garrafa que Marcos havia preparado para comemorar o sucesso do lançamento. O amanhã traria novos desafios. Os detalhes da localização em Boston, as decisões sobre a contratação de funcionários em Los Angeles, o fluxo de consultas de clientes geradas pelo artigo da Forbes. Mas esta noite pude reconhecer a satisfação dos planos executados com perfeição. Meu telefone tocou. Nathan, provavelmente ligando com os detalhes finais da recepção. Elisa Chen, respondi, usando meu nome completo sem hesitação ou qualificação. Não é mais a esposa prática de David. Não é mais o sussurro financeiro secreto que opera nas sombras. Simplesmente Elisa Chen. Finalmente e completamente ela mesma. 6 meses após a inauguração em Chicago, a Artemis Financial evoluiu de estrela em ascensão para a potência estabelecida. Nosso escritório em Boston foi lançado com sucesso semelhante. A expansão em Los Angeles estava avançando antes do previsto, e as aquisições de clientes excederam até mesmo as ambiciosas projeções de Marcos. O artigo da Forbes desencadeou uma cascata de atenção da mídia. Artigos no Business Insider, Bloomberg e um perfil particularmente satisfatório na Harvard Business Review, intitulado O Estrategista Furtivo, o caminho não convencional de Elisa Chen para o império financeiro. Sentei-me em meu escritório em Manhattan, analisando os relatórios trimestrais com a atenção concentrada que se tornara minha marca registrada. O sol da manhã iluminou o espaço, refletindo os 3 prêmios que Artemis recebeu nos últimos meses. O mais gratificante foi a escultura de cristal da Women in Finance, reconhecendo-me como empreendedora do ano. Uma justificativa por cada momento em que meus conselhos de negócios foram rejeitados ou subvalorizados durante meu casamento. Voz de Caroline veio pelo interfone. Senhora Chen, seu compromisso das 10h30 chegou. Olhei para o meu calendário, momentaneamente confuso.
Minha agenda matinal mostrava uma reunião às 11h15 com nossa equipe de conformidade, mas nada às 10h30. Não tenho horário marcado para as 10h30, respondi. A voz de Caroline continha uma hesitação incomum. Sr. Morrison, David. Ele disse que tem um compromisso. Eu fiz uma careta, surpresa com esse desenvolvimento. O divórcio havia sido finalizado há 3 meses, um processo notavelmente tranquilo depois que David retirou seus direitos sobre a casa. Tínhamos tido contato mínimo desde nosso confronto em Chicago, nos comunicando principalmente por meio de advogados para preencher a papelada necessária. A última coisa que ouvi foi que a Evotec havia garantido sua segunda rodada de financiamento e estava expandindo sua equipe de desenvolvimento. A curiosidade venceu a irritação. Mande-o entrar. Fechei meu laptop e me levantei, indo para a área de estar perto das janelas, em vez de permanecer atrás da minha mesa. Uma pequena escolha estratégica: manter a posição de poder e, ao mesmo tempo, criar uma atmosfera menos conflituosa do que a da nossa reunião anterior. A porta se abriu e David entrou. Sua aparência me surpreendeu. A energia desesperada de Chicago se foi, a confiança forçada de sua aparição surpresa na recepção. Em vez disso, ele se movia com genuína autoconfiança, vestido com um terno bem ajustado, mas discreto. Mais notavelmente, ele carregava uma carteira fina de couro em vez de sua bolsa mensageiro habitual. Uma mudança sutil, mas significativa em sua apresentação profissional. Elisa. Ele me cumprimentou com um aceno educado. Obrigado por me receber sem hora marcada. Admito que estou curioso para saber o que traz você aqui, respondi, apontando para a área de estar. Por favor. Ele se sentou, colocando o portfólio na mesinha de centro entre nós. Você parece bem. O sucesso combina com você. Obrigado. Permaneci composto, esperando que ele revelasse seu propósito. Imagino que você esteja se perguntando por que estou aqui. Ele se inclinou ligeiramente para frente. É profissional, não pessoal. Tenho uma proposta de negócio. Isto foi inesperado. Uma proposta? A Evotec evoluiu significativamente, desde a última vez que conversamos. Ele abriu o portfólio, revelando documentos bem organizados. Refinamos nossa plataforma, expandimos nossa base de usuários e garantimos financiamento adicional significativo. Balancei a cabeça, ainda sem saber para onde isso estava indo. Eu vi os anúncios. Parabéns. O que ainda não foi anunciado é a nossa nova divisão. David extraiu um folheto elegante do portfólio. Evotec Financial, uma plataforma especializada projetada para ajudar indivíduos a gerenciar estratégias de pagamento de dívidas, especialmente empréstimos estudantis e outras obrigações relacionadas à educação. Aceitei o folheto, examinando seu conteúdo com interesse profissional. A plataforma parecia sofisticada, oferecendo planos de reembolso personalizados, opções de refinanciamento e estratégias de poupança. O posicionamento no mercado foi inteligente, visando jovens profissionais com formação avançada e encargos de dívida correspondentes. Isso parece bem desenvolvido, reconheci. Mas ainda não entendo por que você está aqui. Davi respirou fundo. Queremos a Artemis como um parceiro estratégico. Sua experiência em gestão de dívidas para pessoas físicas de alto patrimônio complementa nosso foco em profissionais emergentes. Juntos, poderíamos criar um serviço abrangente que abrangesse todo o ciclo de vida financeiro. Estudei-o cuidadosamente, procurando sinais do velho David. Aquele que usava o charme para mascarar a insegurança, que abordava os negócios com mais entusiasmo do que estratégia. Mas o homem sentado à minha frente parecia diferente, mais fundamentado, mais preparado. Por que Artemis especificamente? Perguntei. Existem empresas financeiras maiores com integração tecnológica estabelecida. Porque ninguém entende de estratégia de dívida como você. Sua resposta foi imediata e sincera. O que você construiu com Artemis? A abordagem,
personalizada, o foco em situações financeiras complexas, é exatamente o que a Evotech Financial pretende oferecer, apenas para um grupo demográfico diferente. Coloquei o folheto de lado, considerando sua proposta. A lógica de negócios era sólida. A Artemis se especializou em clientes que já haviam acumulado riqueza, mas enfrentavam complicações financeiras complexas. A Evotech Financial teria como alvo aqueles que estão construindo riqueza, ajudando-os a enfrentar os desafios financeiros no início da carreira. A sinergia tinha potencial. E as complicações pessoais? Eu perguntei diretamente. Nós nos divorciamos recentemente. David, isso cria desafios únicos para qualquer parceria comercial. Ele assentiu, reconhecendo a realidade. Pensei muito sobre isso. Não se trata de tentar me reinserir em sua vida ou reivindicar crédito por seu sucesso. É uma oportunidade de negócio genuína que beneficia ambas as empresas. E Megan? Eu perguntei, notando seu leve estremecimento ao ouvir o nome. Ela faria parte desta colaboração? Megan não está mais na Evotech. Ele respondeu uniformemente. Ela saiu logo depois. Bem, depois de ver o artigo da Forbes. Ela está trabalhando para um concorrente agora. Absorvi essa informação sem comentários. Se Megan tinha saído por causa da revelação sobre meu sucesso, ou porque reconheceu, as possíveis complicações de namorar o fundador recém-divorciado era irrelevante. A saída dela simplificou a proposta que David estava apresentando. Eu precisaria ver projeções financeiras detalhadas, eu disse. Especificações técnicas, dados do usuário do seu teste beta. Claro. David removeu uma unidade USB do portfólio. Está tudo aqui. Estamos desenvolvendo isso há 4 meses. A plataforma está pronta para lançamento, aguardando parcerias. Finais. Aceitei o documento, colocando-o ao lado do folheto. O que exatamente você está propondo em termos do envolvimento de Artemis? 3 opções. Ele extraiu um documento final do portfólio. Opção 1. Artemis fornece serviços de consultoria durante nossa fase de lançamento, emprestando credibilidade e experiência sem investimento direto. Opção 2. Uma parceria estratégica com compartilhamento de receitas de referências de clientes entre plataformas. Opção 3. Status de joint venture, com Artemis assumindo uma posição acionária especificamente na Evotech Financial, não na empresa controladora. As propostas eram surpreendentemente bem estruturadas, refletindo um nível de sofisticação empresarial que eu não havia associado anteriormente a David. Cada opção oferecia benefícios claros para a Artemis, ao mesmo tempo que mantinha limites apropriados entre nossas empresas e, por extensão, entre nós pessoalmente. Você pensou muito nisso, reconheci. Aprendi muito nos últimos 6 meses. Sua expressão ficou reflexiva. Sobre negócios, sobre mim, sobre o que o sucesso realmente exige. Não detectei nenhum artifício em sua declaração. Nada do charme praticado em que ele uma vez confiou. Algo mudou genuinamente na sua abordagem, sugerindo que talvez o colapso da sua narrativa cuidadosamente construída tenha forçado um crescimento significativo. Vou revisar seus materiais, decidi. Discuta as opções com minha equipe, mas quero ser claro, David. Qualquer colaboração potencial seria estritamente profissional, compartimentada a partir de nossa história pessoal. Ele sorriu levemente com a minha escolha de palavras. Eu entendo melhor a compartimentalização agora. Às vezes, é o único caminho a seguir. O reconhecimento trouxe um toque de autoconsciência que chamou minha atenção. David nunca foi particularmente introspectivo durante nosso casamento, preferindo focar nas possibilidades futuras, em vez de nas realidades presentes ou nos erros do passado. Como a Evotech Financial se desenvolveu? Perguntei. A curiosidade genuína superando minha reserva profissional. Parece um pivô significativo em relação à sua plataforma de fitness original. David recostou-se ligeiramente, sua postura relaxando. Na verdade,
surgiu da experiência pessoal. Depois que você pagou meus empréstimos estudantis, um fato que ainda estou processando, aliás, comecei a pensar em quantas pessoas estão presas à dívida educacional, como isso limita suas opções e distorce suas decisões. Ele apontou para o folheto. Percebi que tinha uma visão única. Experimentei tanto o fardo de dívidas estudantis significativas, como a notável liberdade da sua ausência. A plataforma de fitness estava a funcionar bem, mas isto parecia significativo de uma forma diferente. A explicação parecia verdadeira. David sempre foi motivado por conexões pessoais com suas ideias de negócios. O serviço de entrega de refeições surgiu de suas próprias restrições alimentares. A agência de recrutamento cresceu com suas frustrações ao contratar desenvolvedores. Seus empreendimentos normalmente começavam com desafios autênticos que ele enfrentou, embora muitas vezes falhassem na execução. Quem está lidando com os algoritmos financeiros? Eu perguntei, voltando aos negócios. As estratégias de otimização da dívida exigem modelagem sofisticada. Montamos uma equipe forte, mas é aí que Artemis seria mais valioso. Ele hesitou brevemente. Sua abordagem para pagamentos acelerados de empréstimos, a mesma que você aplicou à minha dívida com a Wharton, é exatamente o tipo de estratégia que nossos usuários precisam. A referência à minha eliminação estratégica dos seus empréstimos não trazia nenhum ressentimento, apenas admiração profissional. Outro indicador de sua perspectiva em evolução. Eu preciso conhecer sua equipe de desenvolvimento, eu disse. Entenda suas capacidades antes de considerar qualquer parceria. Claro. Eles estão esperando suas perguntas. Na verdade, ele checou o relógio. Eles estão preparados para uma videoconferência sempre que você estiver disponível. Levantei uma sobrancelha diante de sua presunção. Você parece bastante confiante de que eu estaria interessado. Não estou confiante, ele corrigiu. Esperançoso. O caso de negócios é forte, Elisa. Esta colaboração faz sentido, independentemente da nossa história. Estudei-o por mais um momento, pesando múltiplas considerações simultaneamente. A oportunidade de negócio parecia legítima. A Evotech Financial abordou um segmento de mercado que a Artemis identificou, mas não perseguiu. A estrutura de parceria protegeu a independência da Artemis ao mesmo tempo em que alavancou forças complementares. No entanto, as complicações pessoais não podiam ser totalmente descartadas. David e eu compartilhamos 8 anos de casamento, culminando com sua partida e as revelações subsequentes sobre Artemis. Qualquer colaboração carregaria inevitavelmente o peso dessa história. Vou precisar de tempo para revisar esses materiais adequadamente, eu disse finalmente. Peça à sua equipe que envie os horários disponíveis para a videoconferência ainda esta semana. David assentiu, visivelmente satisfeito com esse progresso incremental. Obrigado por considerar isso. Sei que nossa história cria complicações. Enquanto ele reunia seu portfólio, preparando-se para partir, uma pergunta inesperada se formou em minha mente. Uma pergunta não relacionada a perspectivas de negócios ou estruturas de parceria. Você está mais feliz agora, David? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele fez uma pausa, considerando sua resposta com uma consideração atípica. Não estou mais feliz, ele disse finalmente. Mais autêntico, talvez. Passei anos buscando validação externa, avaliando-me em relação aos padrões de sucesso dos outros, tentando ser o empreendedor brilhante que todos esperavam. Ele encontrou meu olhar diretamente. Aprender sobre Artemis, ver o que você construiu enquanto eu estava me debatendo, foi dolorosamente humilhante. Mas necessário. Isso me forçou a confrontar o quanto da minha identidade estava envolvida em potencial e não em realizações. A admissão carregava um peso de autoconsciência, que eu não havia previsto. Durante o nosso casamento, David desviou-se consistentemente da responsabilidade pessoal pelos seus fracassos empresariais, atribuindo os contratempos às condições do mercado
ou a miopia dos investidores, em vez de erros de cálculo estratégicos. E a Evotech? Perguntei. A plataforma original? Indo bem. Crescimento constante. Feedback positivo dos usuários. Mas é na Evotech Financial que estou concentrando minha energia agora. Ele sorriu levemente. Acontece que sou melhor em ajudar as pessoas a lidar com problemas financeiros do que em aperfeiçoar suas rotinas de exercícios. Outro insight que eu deveria ter reconhecido antes. Balancei a cabeça, reconhecendo sua autorreflexão sem comentar. Diretamente. Agradeço sua franqueza, David, e o profissionalismo de sua proposta. Isso significa muito vindo de você. Ele se levantou, preparando-se para sair. Especialmente agora que entendo exatamente com quem fui casado. Depois que ele partiu, permaneci na área de estar, contemplando nossa interação inesperada. O David, que acabara de apresentar uma proposta comercial coerente, parecia fundamentalmente diferente do marido que fizera 3 malas e partira do nosso casamento sem entender quem estava deixando. Marcos entrou pouco depois, claramente monitorando a reunião de uma distância discreta. Então, o ex-marido pródigo retorna, com uma proposta comercial, nada menos. Entreguei a ele o folheto e a unidade USB. Revise-os. O conceito tem mérito, independentemente de sua fonte. Marcos ergueu uma sobrancelha, surpreso com minha receptividade. Você está realmente considerando isso? Uma parceria com David? Estou considerando uma oportunidade estratégica para Artemis. Corrigi. A história pessoal é irrelevante para a avaliação do negócio. Se você diz, seu ceticismo era evidente. Mas dada a sua história, é precisamente pela nossa história que posso avaliar isso objetivamente, interrompi. Compreendo os pontos fortes e fracos de David melhor do que qualquer parceiro em potencial. Esse conhecimento é valioso para avaliar a proposta. Marcos aceitou os materiais com dúvidas remanescentes. Farei com que a equipe analise as especificações técnicas. As projeções financeiras estarão em sua mesa amanhã de manhã. Depois que ele saiu, fui até a janela, olhando para o horizonte de Manhattan enquanto processava os acontecimentos inesperados. A aparição de Dave, e mais significativamente, a sua abordagem transformada, perturbara a minha narrativa cuidadosamente ordenada da nossa separação. Eu classifiquei nosso divórcio como a eliminação necessária de um relacionamento que havia sobrevivido ao seu propósito, uma ruptura nítida entre meu passado compartimentado e meu futuro integrado. No entanto, o homem que acabara de apresentar uma proposta comercial sofisticada não se enquadrava perfeitamente nessa narrativa. Ele demonstrou um crescimento que eu não esperava, uma autoconsciência que não lhe atribuiu desenvolvimento. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Jason Hargrove. O advogado de David solicitou cópias do acordo final de divórcio para seus investidores. Devida diligência padrão para parcerias em potencial. Aprova? Respondi afirmativamente, reconhecendo outro indicador do profissionalismo de David. Ele estava divulgando adequadamente nosso relacionamento anterior aos seus investidores, tratando a potencial parceria da Artemis com a devida transparência. 3 dias depois, tendo revisado minuciosamente os materiais da Evotech Financial e conduzido a videoconferência com sua equipe de desenvolvimento, sentei-me na sala de conferências com Marcos e nossa diretora financeira, Sarah Winters. As projeções financeiras divulgadas diante de nós contavam uma história convincente. A Evotech Financial atendeu a uma necessidade genuína do mercado com tecnologia inovadora, e a experiência da Artemis poderia melhorar significativamente sua oferta. Os algoritmos são impressionantes, reconheceu Sarah. Sua abordagem para a otimização de dívidas incorpora a economia comportamental de maneiras que as plataformas financeiras tradicionais não dominam. Marcos permaneceu mais cético. O caso comercial é sólido, admito, mas as complicações pessoais não podem ser descartadas.
Ele é seu ex-marido, Elisa. Há 6 meses ele estava ameaçando com uma ação legal pela casa. Isso foi antes de o divórcio ser finalizado. Lembrei-lhe. Todos os assuntos pessoais foram resolvidos. No papel, talvez, Marcos rebateu. Mas as parcerias comerciais exigem confiança, especialmente neste nível de integração. É possível confiar genuinamente em David depois de tudo o que aconteceu? Era uma pergunta justa. Uma pergunta que eu vinha pensando desde a aparição inesperada de David em meu escritório. A confiança nunca foi a questão central do nosso casamento. Competência tinha. Eu confiei nas intenções de David enquanto duvidava de sua execução. Agora, diante das evidências de seu crescimento profissional, me vi reavaliando ambas as dimensões. Confio que ele agirá no melhor interesse de sua empresa, eu disse finalmente. E neste caso, esses interesses estão alinhados com os de Artemis. A estrutura da opção 2, indiquei o acordo de parceria estratégica. Fornece proteção suficiente e, ao mesmo tempo, permite uma colaboração significativa. Sarah concordou com a cabeça. O modelo de partilha de receitas é conservador nas fases iniciais, com gatilhos de desempenho para maior integração. Risco mínimo de queda para Artemis. Marcos recostou-se, sua expressão transmitindo reservas, persistentes. E o que acontece quando o repórter da Forbes que traçou seu perfil descobre que você agora está fazendo parceria com o ex-marido que a deixou pouco antes de sua grande chance? Essa é uma história interessante que eles não resistirão. Nós controlamos essa narrativa, respondi calmamente. O anúncio da parceria enfatiza a experiência complementar de ambas as empresas. Qualquer pergunta pessoal recebe a mesma resposta. Superamos nossa história pessoal para buscar uma oportunidade de negócios que beneficie tanto as organizações quanto seus clientes. Após mais discussões, chegamos a um consenso. Artemis prosseguiria com a parceria estratégica, começando com um período experimental de 6 meses antes de se comprometer com uma integração de longo prazo. Eu supervisionaria pessoalmente a colaboração, mantendo limites profissionais adequados e, ao mesmo tempo, aproveitando a minha compreensão única dos pontos fortes de ambas as empresas. 2 semanas depois, sentei-me em frente a David na sala de conferências de Artemis, finalizando o acordo de parceria. As equipas jurídicas de ambas as empresas analisaram exaustivamente os documentos, garantindo que todas as contingências foram resolvidas. O comunicado à imprensa sai amanhã de manhã, confirmei, assinando a última página. Sua equipe está preparada para as inevitáveis questões pessoais? David assentiu, acrescentando sua assinatura ao lado da minha. Exaustivamente informado. Nós nos limitamos aos benefícios comerciais e evitamos questões de história pessoal com a declaração aprovada. Estudei-o enquanto ele revisava as páginas de assinaturas, impressionado novamente pelas mudanças evidentes em seu comportamento. O David com quem me casei abordava negócios com uma energia nervosa mal disfarçada de confiança. Esta versão movia-se com autêntica autoconfiança, confortável com sua experiência arduamente conquistada. A Evotech Financial será lançada no próximo mês, observou ele, entregando os documentos preenchidos ao meu assistente para processamento. Sua equipe está programada para treinamento de integração a partir da próxima semana. Marcos supervisionará a implementação técnica. Confirmei. Eu cuidarei pessoalmente da adaptação do modelo financeiro. David sorriu levemente. Sua abordagem estratégica de eliminação de dívidas. O núcleo da nossa oferta. Um componente, corrigi. A acessibilidade da sua plataforma é igualmente valiosa. Os clientes da Artemis podem recomendá-la aos seus filhos adultos, profissionais emergentes em suas redes. Nossa discussão comercial continuou por mais 30 minutos, abordando os detalhes finais do cronograma de lançamento e da estratégia de marketing. Ao concluirmos, David hesitou por um momento antes de falar. Eu quero que você saiba uma coisa, Elisa. Seu tom mudou de profissional para pessoal,
embora mantendo limites apropriados. Trabalhar com você, mesmo nesta capacidade limitada, é uma oportunidade que não considero garantida. Agora entendo o que não conseguia ver antes. Levantei uma sobrancelha, esperando por mais detalhes. Você nunca foi apenas minha esposa prática, ele continuou. Você sempre foi um visionário estratégico. Só me faltava a perspectiva para reconhecer isso. O reconhecimento não trazia nenhum tom romântico, nenhuma sugestão de reconciliação. Em vez disso, ofereceu algo mais valioso: respeito profissional, genuíno, o reconhecimento que nunca recebi durante o nosso casamento. Somos pessoas diferentes agora, observei. Talvez isso permita um relacionamento mais produtivo. David assentiu, aceitando esta avaliação. Compartimentalizado, mas autêntico. Enquanto ele reunia seus materiais, preparando-se para partir, me peguei refletindo sobre o caminho tortuoso que levou a essa colaboração inesperada. 6 meses atrás, eu teria descartado qualquer sugestão de parceria com Davi, considerando-a absurda, emocionalmente complicada e profissionalmente questionável. No entanto, aqui estávamos nós, iniciando um relacionamento comercial baseado em um entendimento mais claro do que jamais havíamos alcançado no casamento. A ironia não passou despercebida. Nossa parceria profissional poderia ter sucesso precisamente porque a nossa parceria pessoal havia fracassado, ensinando lições difíceis, mas necessárias, para nós dois. O repórter da Forbes ligou novamente. David mencionou casualmente ao chegar à porta. Quer uma entrevista conjunta sobre a parceria? Recusou, presumo? Claro. Embora o título sugerido fosse divertido. Casal com poder financeiro se reúne, apenas nos negócios. Sorri levemente diante do enquadramento previsível da mídia. Eles criarão sua narrativa independentemente de nossa opinião. É verdade. Mas conhecemos a verdadeira história. Ele fez uma pausa, sua expressão pensativa. Que às vezes, é preciso perder algo para compreender o seu verdadeiro valor. E esse reconhecimento, mesmo quando chega tarde demais para um propósito, pode servir outro. Depois que David saiu, permaneci na sala de conferências, analisando o acordo de parceria assinado com seus termos cuidadosamente negociados. O documento representava algo que eu não havia previsto. Não apenas uma oportunidade estratégica de negócios para a Artemis, mas uma forma de reconciliação que eu não sabia que precisava. Não uma reconciliação romântica. O nosso casamento terminou por razões válidas. Os nossos caminhos pessoais divergiram permanentemente. Em vez disso, tratava-se de uma reconciliação profissional, o reconhecimento do valor que faltava ao longo do nosso relacionamento. Meu telefone tocou com uma mensagem de Marcos. Anúncio de parceria agendado para amanhã, às 9 horas. A mídia. Financeira já está solicitando comentários. Você ainda tem certeza disso? Eu respondi com simples certeza. Com certeza. Hora de escrever o próximo capítulo. Ao reunir meus materiais e me preparar para retornar ao escritório, refleti sobre a jornada do ano passado. David foi embora depois que saldei sua dívida de 100 mil, sem saber da minha empresa e do meu sucesso. Essa partida desencadeou uma cascata de revelações, confrontos e, em última análise, transformações para nós dois. Agora, ao iniciarmos esta colaboração profissional inesperada, reconheci que a nossa história nunca tinha sido apenas sobre dívidas liquidadas ou empresas ocultadas. Tratava-se de valor, reconhecê-lo, reivindicá-lo e, em última análise, receber o reconhecimento apropriado por isso. David tinha ido embora sem entender quem eu realmente era. Agora ele sabia, não apenas minhas realizações profissionais, mas também a mente estratégica por trás delas. E, ironicamente, esse entendimento possibilitou um relacionamento que beneficiaria a nós dois e aos clientes atendidos por nossas empresas. O círculo havia se fechado. Os compartimentos serviram ao seu propósito e foram devidamente desmontados. E em seu lugar surgiu algo inesperado, mas promissor.
Uma parceria clara entre duas pessoas que finalmente se viram com precisão, sem as lentes distorcidas das expectativas conjugais ou das projeções pessoais. Ao entrar em meu escritório, parei para ajustar um dos prêmios que Artemis havia recebido, a escultura de cristal empreendedor do ano, que representava a validação externa do que eu sempre soube internamente. Ao lado havia uma cópia emoldurada do artigo da Forbes que catalisou tantas mudanças. Em breve, outro artigo se juntaria a ele, o anúncio da parceria que daria início à próxima fase de nossas jornadas profissionais. A narrativa evoluiu, para além da vingança ou da reivindicação para algo mais matizado. O reconhecimento de que, por vezes, o maior sucesso não vem de provar que os outros estão errados, mas da criação de novas possibilidades que nenhuma das partes poderia ter imaginado sozinha. David e eu falhamos como marido e mulher, mas como parceiros de negócios com limites claros e respeito mútuo. Esse capítulo ainda estava por ser escrito. E pela primeira vez na nossa longa e complicada história, iríamos escrevê-lo com plena consciência de quem realmente éramos, tanto de forma independente como em relação uns aos outros. A dívida foi quitada, a empresa revelou, e agora, finalmente, a reconciliação alcançada, não do nosso casamento, mas da nossa compreensão. Alguns podem chamar isso de irônico. Eu chamei isso de estratégico. Afinal, reconhecer valor e aproveitá-lo de forma adequada sempre foi minha especialidade. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque na tela. Se esta acertar, você não vai querer deixar passar. Basta clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum upload nosso.